Olá, pessoal! Vamos agora para a última parte da nossa aula sobre entrada e saída. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre os aspectos importantes para o desempenho de acesso à informação que é externa à minha CPU e como é que esses dispositivos são acessados através do código de linguagem de montagem. Falando um pouco sobre desempenho, a avaliação do desempenho ela vai precisar de vários fatores para identificar o quão rápido está sendo esse acesso, certo? Tem tanto a parte de hardware, como qual a taxa de clock do CPU, como é que o dispositivo está sendo mapeado, se está utilizando, como está utilizando a memória, os controladores, o barramento. Na parte de software, ele é gerenciado por uma aplicação, como é que a aplicação acessa ele, especialmente como é que o sistema operacional ele trata o acesso a esses dispositivos de entrada e saída. Além do workload, que é a taxa e os padrões de solicitação que vai variar de cada um dos dispositivos. Basicamente, esse desempenho dos sistemas de I/O ele vai depender de uma relação custo-benefício entre o tempo de resposta do dispositivo, que isso é variável, né, depende dele, e o throughput, que é quanto eu consigo de informações ser repassada durante o tempo. E essas restrições do throughput ele podem ser afetadas exatamente pelo uso do barramento, sistema operacional, CPU, entre outros. E o que é que a gente pode medir? Pode medir o throughput, de quanto de informação é passada por segundo, tá? Por unidade de tempo qualquer, normalmente segundo, o tempo de resposta necessário para esse dispositivo, a confiabilidade de novo, tá? E o custo para o acesso e a utilização dos sistemas de entrada e saída. E como medir? A melhor forma de medir, na verdade, quase todos os tipos de informações que a gente gostaria de medir em uma CPU, a melhor forma seria o uso de benchmarks, especialmente para dispositivos de entrada e saída, onde não tem como fazer uma comparação boa com relação a esses dados, exatamente pelas peculiaridades de cada um. Aqui tem alguns exemplos de benchmarks que são bastante utilizados para isso, como o TPC, o SpecFS, tá? E o SpecWeb. Esses benchmarks, eles normalmente são desenvolvidos para um tipo de aplicação específica, como um benchmark para supercomputadores, onde vai ser lido uma grande quantidade de dados e vão ser trabalhados com operações com grande quantidade de dados por vez por segundo, certo? Então, a parte importante a ser avaliada nesse tipo de sistema, e é avaliada por esse benchmark, seria a vazão do entrada e saída e quanto megabits por segundo ele consegue trafegar. Tá? Então, esse é o ponto que deve ser avaliado quando eu utilizo esse tipo de benchmark. Os benchmarks de entrada e saída para processamento de transações, onde o importante é a realização dessas transações, que vão ser transações pequenas, com poucos acessos, certo, ao disco e uma baixa taxa de entrada e saída, diferente do anterior, que eram muitas informações sendo passadas de uma vez, nesse daqui são transações pequenas. A questão é saber o quão rápido essas transações vão ser respondidas, no caso, qual é a taxa de resposta deles, uma taxa para identificar exatamente esse caminho até a CPU, como é que o dado está passando para lá. E os benchmarks de sistema de arquivo, onde eles vão avaliar exatamente o quão rápido é a criação, localização e o gerenciamento desses arquivos, desses diretórios, das informações em si, como elas são guardadas, quando o tempo para ser acessada, que é bastante importante, certo? E políticas de leitura e escrita. Então, o desempenho do entrada e saída está muito ligado ao da CPU também, certo? Então, não podemos negligenciar os controladores e toda a arquitetura relacionada à utilização de dispositivos de entrada e saída. Aqui está um exemplo sobre um benchmark que gasta cerca de 90 segundos de tempo de CPU e 10 segundos do tempo de I/O. Se eu não melhoro em nada a parte de entrada e saída, não estou falando somente do dispositivo, mas eu não melhoro em nada os controladores, a forma de comunicação, etc., significa que essa minha porcentagem do tempo de execução de entrada e saída, em comparação ao tempo total de execução, ela vai aumentar e ser cada vez mais impactante no tempo total de execução do sistema, certo? Aí pela tabela vocês já podem ver que o tempo de CPU a cada 2 anos ela foi diminuindo de 90 segundos, chegando até 11 segundos de tempo de execução, enquanto o tempo de I/O permaneceu o mesmo, o que significa que quando a CPU usava 90 segundos para sua execução, o tempo de I/O era responsável por 10% dela. Agora, quando trabalhando com 11 segundos, o tempo de I/O é responsável por 47% do tempo. Então, precisamos olhar
e trabalhar melhor com todos os componentes, todos os elementos que compõem o sistema de entrada e saída. Outros aspectos importantes para esse tipo de projeto é saber quais são os requisitos de latência, qual é o tempo crítico, quanto eu tenho que executar, quanto o tempo de execução do dispositivo e o tempo de resposta do todo o sistema para ele, como é que está a carga dele, se o sistema está sendo utilizado com outras coisas, com outros componentes, e a carga desse daí ele está impactando de alguma forma, aquele dispositivo ele usa demais um determinado processador ou o barramento. Então, assim, tem que ser analisado toda essa latência com relação aos dados trafegados por dispositivo e dos dispositivos como um todo, em geral. E a maximização do throughput de informações, tentando encontrar, de preferência, qual é aquele elo mais fraco, qual é o componente que tem a menor largura de banda e focar nele para melhorar o uso da estrutura e tentar operar com sua largura de banda máxima possível para poder contrabalancear com o tempo de execução, com o throughput dos demais dispositivos, para que esse dispositivo ele não coloque para baixo todos os demais sistemas. E se o sistema está sem carga, uma análise simples, mas porém não é tão eficiente, não suficiente em si, é como esses dados estão sendo utilizados. Então, uma coisa que é interessante é a utilização de filas ou simuladores para identificar como é que seria essa entrada e o sistema estando cheio, com a carga relativamente elevada, tá? Então, para saber exatamente como a parte do sistema de I/O ela vai se comportar quando eu tiver uma grande quantidade de informações sendo disputadas, sendo repassadas e disputando os outros elementos. E como é que eu acesso essas informações? Como é que eu acesso esses dispositivos de entrada e saída? Eu acesso através de endereços. Então, cada um desses dispositivos ele vai ter um endereço específico para seu acesso. Aqui está uma ordem de endereçamento do MIPS, onde eu utilizo os 16 bits mais significativos do endereço para identificar que é um dispositivo de entrada e saída, e os bits menos significativos são utilizados para identificar, repassar informações de controle e o dado, e o dispositivo em si que vai ser acessado, como por exemplo, se eu estou trabalhando com o endereço 00, no final significa que eu estou tentando pegar informações do teclado. Quando eu acesso o endereço posterior, que é o 04, eu estou acessando o dado repassado pelo teclado. Quando acesso o endereço 8, são os dados de controle do display. O endereço C vai ser onde está os dados do display vão estar armazenados. Esse endereçamento ele vai ser responsável por identificar qual é a porta que esse meu dispositivo ele vai estar alocado. Lógico que essa porta pode mudar, mas aí o que eu estou fazendo é um referenciamento através da minha memória. Escrevo nessa memória, então o controlador de I/O vai ser notificado com uma escrita dentro do endereço específico de memória e vai repassar essas informações para o dispositivo e vice-versa, do dispositivo para o CPU. Aqui está um exemplo se eu tivesse uma sequência de instruções de MIPS para tentar pegar informações de um teclado. Então eu tenho que escrever informações de controle para obtenção de dados do teclado no endereço 0FFFF. Tá? Então, eu preciso pegar essa informação desse endereço, vou colocar esse endereço dentro do registrador T0 para acessá-lo. Então, eu acesso a posição 0 desse endereço, que é onde está exatamente o controle do teclado, e tento pegar sempre a informação do dado que vai estar nele. Tá? Então, se esse dado que vai estar presente no controle, ele for igual a 0, significa que não tem o dado disponível ainda. Se essa parte de controle está 0, não tem o dado disponível ainda. Se ele tiver diferente disso, significa que o dado já está disponível para ser obtido. Então, aí onde entra, por exemplo, eu vou pegar onde está definido o idle, que é exatamente quando eu estou lendo essa primeira informação de controle para saber se o dispositivo, qual é o status do dispositivo, certo? Então, ler essa informação, vai fazer um AND para poder pegar só os bits menos significativos. Aí, no próximo passo, vou checar se o dado que estava nessa linha da memória, ela está igual a 0 ou não. Se ela estiver igual a 0, significa que o dado não está disponível, então ele volta para o idle, tá? Então, volta para esse load word aí, com T0.
Se tiver disponível, pega a informação que está no endereço 4, tá? Então, assim, o próximo endereço dentro dele para colocar em V0, que vai ser o registrador onde vai estar armazenado a saída, o dado que vai ser lido. E se eu quiser ler do display? Como eu mostrei logo nos primeiros slides na programação do display, o endereço mais significativo também é o FFFF, então vai ser bem semelhante ao anterior, só que a diferença é que o dado de controle vai estar na parte 8, ou seja, eu tenho que ter um deslocamento de dois endereços, duas áreas de memória. Lembrando que a memória, eu caminho de 4 em 4, já que a minha memória são 16, de 8 bits por linha, e os meus dados são de 32. Então, por isso, eu pulei do 0 para o 4, no caso, a posição 0 para o controle do teclado, a posição 4 para os dados do teclado, aqui a posição 8 para o controle do display e a posição 12 para os dados do display. Então, a mesma coisa vai ser realizada aqui. Checa o controle, vê se o bit está igual a 0. Se tiver igual a 0, volta para o estado de idle para fazer a checagem. Ou seja, tanto essa como a anterior, eles estão trabalhando através de pooling, certo? Que não seria o mais aconselhável, já que eu vou estar utilizando, como já dá para ver pela própria programação, o processador o tempo inteiro para checar se o dado está disponível ou não. E se ao invés de eu utilizar o pooling, eu pudesse então, utilizar uma entrada e saída programada. Vamos ver a diferença. Se eu considero essa mesma CPU, uma CPU que trabalha com clock de 1 GHz e que por pooling, ele precisa, para cada ação de pooling, 800 ciclos de clock. Para o teclado ser chamado pelo menos 10 vezes por segundo, qual a porcentagem do tempo eu precisaria? Para isso, eu preciso fazer a multiplicação, não é, do período do meu clock, já que eu estou dizendo aqui que é de 1 GHz, a frequência dele significa que um ciclo de clock ele vai demorar 1 nanosegundo. Então, eu preciso saber que para 1 nanosegundo, eu preciso passar 800 ciclos desse 1 nanosegundo, tá? Então, 800 microsegundos para a execução de um pooling. 10 execuções de um pooling desses vai ser referente a, no caso, 8 microsegundos, que, levando isso para a porcentagem, equivale a cerca de 0,01%, arredondando já, tá? O 8 para ir. Pronto, terceira casa de porcentagem. E para o disquete ele envia 4 bytes por vez a uma taxa de 50 kbps, certo? Para o disquete vai ser uma coisa semelhante também. Eu vou dividir esses 50 kbps pelos 4 bytes para identificar quantos K eu trafego por segundo, que vai ser equivalente então a 12,5K, e vou multiplicar pelo tempo dos 800 ciclos de clock, de novo. Então, pelos 800 nanosegundos, que vai me dar 0,01, que é equivalente a 1%. Então, 1% do tempo da minha CPU vai ser utilizada para o acesso ao disquete. E quando eu estiver tentando acessar o HD ele trafega numa taxa de 3 megabits por segundo, enviando dados de novo de 4 bytes. Então, para identificar primeiro quanto eu vou precisar, eu tenho que dividir esse 3 megabits por segundo por 4 bytes, que vai me dar 750K. De novo, esse 750K vai ser multiplicado pelo tempo de ciclos de clock, vai ser aquele 800 nanosegundos, que vai dar equivalente a 0,6, ou seja, 60% do tempo de CPU é utilizado quando eu tento fazer uma troca de dados com o HD, tá? Com o disco. Isso utilizando pooling. E se eu utilizar agora entrada e saída através de sob demanda, ou seja, por interrupção. Por interrupção, vamos considerar o mesmo sistema, tá? Onde eu tenho aquela CPU com 1 GHz para atender esses elementos. E para memória, para vocês perceberem aqui, para tratar com HD, de novo, 4 bytes por vez numa taxa de 3 megabits por segundo. Aqui, de novo, 4 bytes por vez é uma taxa de 3 megabits por segundo. Aqui eu vou considerar que o disco está ativo só por 5% do tempo da CPU. E a sobrecarga de interrupção da CPU em realização da transferência equivale a 1.200 ciclos de clock. Tá? Enquanto no outro eram 800 ciclos, esses são 1.200 ciclos de clock. Então, qual é a fração de tempo da CPU utiliza para conseguir executar essa leitura ou escritas? Então, para isso daqui é a mesma coisa. Eu vou pegar o 3 megabits por segundo, dividir por 4, vou chegar àquelas 750K instruções por segundo. Esse 750K eu vou multiplicar pelos 1.200 ciclos, considerando que cada ciclo é realizado em 1 nanosegundo, então eu tenho 1.200 nanosegundos para execução
no caso, para essa sobrecarga para a execução dessa transferência. Então, se eu preciso de 1.200 nanosegundos multiplicado pelos 750K, vai ser equivalente a 90% do meu tempo, 0,9, para a execução do I/O. Só que o I/O ele só vai executar, só está ativo a 5% do tempo da minha CPU, ou seja, só em 5% do tempo é que ele vai fazer a checagem da interrupção e executar esses 1.200 ciclos, tá? O que me dá 4,5% do tempo total da CPU sendo utilizada para o acesso a disco. Ou seja, então, do pooling, se vocês lembrarem, do pooling eu utilizava 60% da minha CPU para poder fazer esse mesmo acesso a disco, enquanto que com interrupção, que é o entrada e saída sob demanda, ele vai utilizar 4,5% da minha tempo de CPU. Então, a diferença considerável. Okay? E com isso, a gente termina a aula de entrada e saída. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem de novo. Podem mandar perguntas pelo AVA, pelos fóruns do AVA. Compareçam às aulas síncronas com dúvidas de preferência, para vocês participarem mais, ou me mandem e-mail que eu estou sempre que possível respondendo, tá? Então, tchau, tchau. Até uma próxima aula.